Nós chegamos ao quarto bloco do nosso programa, que hoje está falando sobre o câncer de pulmão. E eu gostaria de saber, porque chegou mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora, Alessandra, daqui de Belo Horizonte. Ela tem uma dúvida que não é exatamente a respeito do câncer de pulmão, mas pode ajudar a responder. Boa noite. A pesquisa de adenocarcinoma com paciente sintomático há 7 anos define pesquisa genética para os filhos? Há 7 anos, meu marido teve adenocarcinoma de cólon. Desde então, faz exames e não tem mais nada. É genético nesse caso? Assim, existem alguns tumores que a gente tem que dar essa importância do ponto de vista genético, tá? O câncer de cólon é um deles, né? Principalmente em pessoas que desenvolvem a doença muito jovens. Aí existe todo um programa de rastreamento depois, não só daquele paciente especificamente, que depois do tratamento específico ele passa a fazer a colonoscopia com uma certa regularidade, como os parentes de primeiro grau. E, consequentemente, algumas vezes são feitos testes genéticos para saber se ele está dentro de alguma síndrome. Situação muito semelhante acontece com câncer de mama e de ovário, que até tem muito mais divulgação na mídia, até por causa da Angelina Jolie, que ela teve uma cirurgia preventiva da mama, uma cirurgia preventiva do ovário, porque a mãe dela faleceu precocemente por causa dessa mutação, da síndrome de BRCA1 e 2. Em relação ao câncer de pulmão, a gente não tem muito esse contexto, até porque o principal vilão é o tabagismo. Então, o melhor tratamento possível para o câncer de pulmão e para a prevenção do câncer de pulmão é a cessação do tabagismo, né? Isso que deveria ser a bola da vez do ponto de vista de rastreamento e, eventualmente, de cuidados que a gente tem que ter. E vale esclarecer que ela falou da questão do adenocarcinoma, que era do cólon, no caso do intestino. Ah, sim. Existe adenocarcinoma do intestino, existe adenocarcinoma do pulmão, do estômago, de locais diferentes. Não é o mesmo tumor. Ele tem um nome de adenocarcinoma, mas o de pulmão é diferente do de intestino e por aí vai. Esse nome adeno é porque é relacionado a uma glândula. O estômago é uma glândula, o pulmão é uma glândula e, eventualmente, o carcinoma, que já é a terminologia que a gente fala de célula maligna. Você falou aí de prevenção, de parar de fumar. E entre os jovens, né, existe ainda muitos jovens fumantes, e como que é o trabalho que é feito na conscientização dessa garotada? É muito interessante porque, assim, o Brasil, na política de cessação de tabagismo, conseguiu nas últimas décadas reduzir de forma muito significativa e exemplar para vários países, não só de América Latina, mas de Europa e Estados Unidos, inclusive. A gente reduziu o tabagismo da população, que hoje chega em torno de 10% da população e já foi 25%. Só que um ponto importante aí é o jovem, porque de uma vez que se reduziu e aí você acaba diminuindo as doenças relacionadas, o jovem começa a ter menos informação, vamos dizer. Ou vai surgindo novas formas de tabagismo, como o cigarro eletrônico, por exemplo, que o jovem pode não ter a informação a respeito e começa a utilizar. E como a informação é sempre a chave, né, a resposta, eu até me lembro que na escola dos meus filhos, eu fui chamado para falar na aula deles sobre alguma coisa, eu fui falar sobre o tabagismo. Então, eu mostrei para as crianças o que era, quais eram os problemas, e a resposta é imediata. Os pais vieram me ligando assim: ah, Léo, o que você falou com meu filho? Porque ele veio aqui em casa reclamando do avô, reclamando do tio que está fumando. Meus filhos andavam na rua, viam alguém fumando, falavam, parecia um ET. Falavam, pai, aquela pessoa está fumando, será que ele não sabe que vai ter algum problema? Então, a gente tem que informar. Quanto mais a gente informa, melhores os resultados. Então, em relação ao jovem, eu acho que cabe a gente fazer uma política direcionada em relação ao tabagismo, mostrar isso tudo que a gente está falando aqui, das diferentes formas de tabagismo que a gente falou no início, nenhuma delas é benéfica, tá? O cigarro eletrônico, ele não veio para ajudar, ele é mais uma forma de se estimular o vício do de se fumar, né? E aí as doenças relacionadas ao tabaco. Então, a gente deve manter forte a nossa informação, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, vem discutindo essa questão de permitir ou não o cigarro eletrônico, e essa discussão está sendo muito bem fundamentada, e isso não é permitido no nosso país. Então, a gente deve, como médico, lutar por isso, porque não é só o câncer de pulmão que a gente consegue vencer vencendo o tabagismo, são várias doenças.
E vocês dois falaram muito bem dos tratamentos, de todas as possibilidades de controle da doença. Mas essa também é uma realidade de uma rede particular, de uma rede privada, né? Como que é essa realidade do paciente com câncer de pulmão ou com suspeita de câncer de pulmão no SUS? O paciente do SUS, algumas vezes, ele não tem acesso inicialmente a coisas básicas, né? De exames iniciais, uma tomografia, um raio-x. Isso já faz com que o diagnóstico acaba sendo mais tardio. A partir do momento que ele é atendido numa rede mais simples, numa rede de periferia, eventualmente que não tem essa equipe multidisciplinar, esse processo também é mais lento, né? Quando ele chega nos hospitais que realmente tem uma equipe, inclusive de oncologia, de cirurgia torácica, esse processo já facilita bem essa rotina, porque a visão nossa do médico é tentar muitas vezes ajudar. Então a gente muitas vezes fuga uma fila de um paciente que está precisando de um exame mais precoce, a gente liga para um radiologista para conseguir aquele exame mais precoce, mas esse fato dele já chegar numa fase mais avançada faz com que a história natural da doença dele seja uma história pior, né? A gente também não tem tanto acesso a essa questão desses painéis, né? O paciente muitas vezes não consegue fazer o teste mais adequado, saber que ele tem um tumor que poderia responder melhor a um tratamento do que outro. Mas assim, essa história depende muito do governo, depende muito da gente tentar melhorar essa informação, né? E a gente também hoje está tendo um pouquinho mais de acesso ao que a gente chama de pesquisa clínica. O que é essa pesquisa clínica? É você ofertar muitas vezes para um paciente que vive num bairro nobre da Zona Sul um acesso a um medicamento que seguramente está tendo bons resultados, muitas vezes numa fase já avançada da pesquisa, e que ele potencialmente consegue fazer um tratamento melhor do que se ele tivesse algumas vezes até num serviço privado, né? Uhum. Você vai ter acesso a combinações de imunoterapia, eventualmente com algum tipo de quimioterapia. E hoje, Belo Horizonte tem um grupo de pesquisa bastante forte, né? A gente consegue ter acesso à pesquisa em serviços públicos, no Hospital das Clínicas tem, no Hospital Luxemburgo tem, na Santa Casa tem. Então, assim, eu acho que o melhor caminho é o paciente ficar atento em relação a essa questão de sintomas, tentar ter um diagnóstico dentro do possível mais precoce e estar num grande centro, né? Que o grande centro realmente vai abrir portas para ele ter acesso a uma medicina melhor. O difícil é conseguir entrar. Uma vez que entra, ele tem um atendimento de qualidade. Que acaba sendo um atendimento hoje já é bom. Bem melhor do que já foi há muitos anos atrás. A gente consegue oferecer muito mais tratamentos mais avançados, inclusive. Ainda é diferente da rede privada, mas existem os centros de referência, aqui em Minas Gerais a gente tem, e as secretarias de saúde, você chegando no local correto, você vai ser mandado para o local correto, e a gente, se não pode fazer tudo o que há de melhor, a gente pode fazer o que há de melhor naquela realidade. Uhum. Então, isso já acontece, né? E a gente tem que fomentar isso, a gente trabalha para isso e o governo tem que nos ajudar, a gente vem tentando. Algumas vezes a gente tem uma comunidade do bem, né? A gente, de alguma forma, liga para o colega, esse paciente não tem recurso, tal, você consegue colocá-lo no hospital tal ou eventualmente fazer o exame tal, para tentar realmente minimizar esse sofrimento. Sim. Gente, eu quero muito, nosso tempo esgotou, acabou, eu quero muito agradecer a participação de vocês, os esclarecimentos, informação realmente sempre muito importante, vocês contribuíram com bastante informação. E tanto é que ajudou, né, as pessoas que nos procuraram. Muito obrigada, voltem sempre. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Quem precisar de mais informações, a gente está à disposição. Sim, os Instagrams de vocês apareceram aí na tela durante o programa. Isso. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado. De Bem com Você está acabando e eu quero agradecer também a sua audiência. Nos vemos na semana que vem, um programa inédito. Um abraço e até lá.